Olá, chicos e chicas, sejam bem-vindos à nossa classe, a nossa aula de língua espanhola, terceira série, aqui com vocês, professora Estefânia. Mas antes, vamos dar um oi para o nosso amigo. Seja bem-vindo à nossa aula. Vamos continuar, vamos ver o que nós vamos estudar, quais são os objetivos da nossa aula? Compreender as classes gramaticais e suas funções dentro do texto. Reconhecer os efeitos e sentidos decorrentes do uso das classes gramaticais, percebendo a função que exercem no texto. Compreender as características e finalidades do anúncio publicitário. Vamos a seguir? Aqui, antes de todo, vamos a reflexionar. Vamos a pensar, vamos pensar. Cuidas de tu saúde? E aí, pessoal, vocês estão cuidando da saúde de vocês? Vamos a ver? Saúde, quando a gente fala saúde, não é só física, tem a mental também. Saúde mental e bem-estar, uma prioridade global. Dia Mundial de la Salud Mental 2020. Aqui, vamos continuar, vamos a seguir. Vamos a reflexionar. ¿Por qué la necesidad de atención a ese tema? ¿De qué momento o situación las publicidades hacen referência? Então, pensem sobre essas duas perguntas aqui. Por que atenção a esse tema? E qual o momento da situação que a publicidade faz referência a quê aqui? Vamos pensar nisso, seguindo. A saber, 10 de octubre, Dia Mundial de la Salud. Jornadas sobre salud mental y bienestar, una prioridad global. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2020, que se conmemora el 10 de octubre, Salud Mental España pone en marcha a lo largo del mes de octubre un total de 4 webinars bajo el lema Salud Mental e bem-estar, uma prioridade global. Veja, gente, esse é um tema muito importante, saúde mental, importantíssimo. E agora, já que nós estamos falando disso, estamos falando de publicidade, um cartaz, vamos ver aqui qual é o papel e o poder da publicidade. En la publicidad, el lenguaje es ágil, sintético y se relaciona directamente com a imagem. Vejam, vamos observar essa imagem aqui. Nós temos os médicos, o pessoal da saúde e bem-estar, as pessoas felizes, uma pessoa fazendo exercício, outra abraçando. Então, ela se relaciona bem com essa questão da saúde mental. Aqui os médicos, os profissionais da saúde e as pessoas felizes do outro lado, que nós podemos dizer felicidade e saúde mental. E agora, qual é o papel da publicidade? Que te parece? Olha aqui, vamos mirar aqui. Hazlo combo. Agora todos nossos sanduíches de la carta los pode hacer combo. Você tem lá a carta, daí você pode montar como você vai querer esse sanduíche. Então, qual é o papel? O que te parece? O que parece para vocês olhando aqui? La publicidad nos quiere persuadir o incitar a comprar cierto producto o servicio. Para lograr esto, se usan diversos meios e estratégias. Ou seja, imagine que legal, eu vou montar o meu sanduíche. Que interessante. Certo? Vamos a seguir? Atención en este otro ejemplo. El bueno, el feo, el malo. Lo bueno, lo feo y lo malo. Miren, o que tem aqui de diferente? El bueno, lo bueno. El feo, lo feo. El malo y lo malo. ¿Miraron? Aquí, reflexionando, es atraer también subjetivamente al público mediante a frases que aparentemente são objetivas. São frases curtas, lógicas, mas elas são objetivas, mas elas têm um teor de subjetividade. Vamos ver aqui, vamos ver. Lo malo, los problemas nunca se acaban. Lo bueno, las soluciones tampoco. Ou seja, os problemas nunca acabam, mas o bom é que as soluções também não. Mira el otro.
Lo que te das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. Ou seja, ele está falando tudo que você... Lo que das, te lo das. O que você dá, você recebe. E o que você não dá, também você não vai receber. Certo? Então, são frases aparentemente objetivas, mas elas têm um teor subjetivo para você pensar. Atenção, vamos a seguir. Actividad 1, vamos a nuestra primera actividad. ¿Qué lenguaje publicitario se emplea en un cartel abajo? Hazlo combo, te lo llevamos. Ahora todos nuestros sándwiches de la carta los puedes hacer combo. Certo? Vamos a fazer, vamos realizar. Escrevam aí no caderno qual que é a linguagem utilizada aqui. E aí, chicos e chicas, daí resolveram, escreveram qual que é a linguagem empregada aqui? Vamos a ver? Hazlo combo. Ahora todos nuestros sándwiches de la carta los puedes hacer combo. Vamos ver que linguagem é essa? Uma campanha de caráter comercial, com linguagem verbal e não verbal, simples e com muitas cores para atrair o consumidor. Exatamente. É comercial, é para comprar. Lembrando sempre, publicidade tem a linguagem verbal e a não verbal. Tem que ser simples, né? Senão a pessoa não vai entender, vai precisar de um dicionário. Tem que ser simples e com muitas cores para atrair o consumidor. Vamos a seguir. Compreendendo. Vamos mirar aqui. Ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. Vejam que cartaz interessante, né?
Vejam que o problema é ser tratado diferente, verdade. E olhem ali, ó, el problema. Agora vamos mirar ali em outro. Hacelo, lo. Então, nós temos o el e o lo. A ver, de los textos que leímos, encontramos duas formas que em português é lo mismo. Vamos a entenderlo? Ou seja, el artículo, o. Artículo definido. Hacelo, artículo neutro, o. Em português não existe, em espanhol tem essa diferença. Aqui, compreendendo diferencias del uso de el, artículo masculino, y lo, artículo neutro. Sustantivos. El niño estaba en el teatro. Lo antecede nunca antecede sustantivos. Ou seja, aqui eu tenho aqui, ó, o menino estava no teatro. Ninho é substantivo, então eu vou usar o artigo el, masculino, definido, e não lo. El teatro também. El teatro. É substantivo. Próximo. Vamos lá, vamos seguir as diferenças do uso do ele e lo. Adjetivos como complemento pressupõe um substantivo já mencionado. Qual sapato te gusta mais? El azul. Qual sapato você gosta mais? O azul. Prefiero lo azul. Las cosas. Lo azul é o que eu quero dizer, las coisas azuis. Esto es lo más increíble. Essa coisa, essa situação é a mais incrível. Certo? Por que eu uso lo ali? Sim, vamos a seguir. Compreendiendo. Artículo neutro lo. Lo mejor es actuar lo antes posible. El artículo neutro lo se usa antes de palavras que juntas ou aisladas assumen la función de un sustantivo en determinadas frases. El español, además de los artículos definidos e indefinidos, também há um artículo neutro. Foi o que eu falei agora há pouco. Além dos artigos definidos, nós temos o artigo neutro, o, lo. Vamos aqui. Quando que usamos artículo neutro lo? Preposición de lo. No me gustó lo de la clase de biología. Con ordinales. Lo primero que hay que hacer antes de entrar al colegio é matricular-se, tá? Está bem, chicos? Han compreendido? O que mais eu gostei foi o da classe de espanhol. Ordinales, números ordinais, o primeiro. E lo mais que? Lo que mais me impressionou foi tu sensibilidade. O que mais me impressionou foi a tua sensibilidade. Seguindo, com adjetivos. Eso es lo bonito del plan. Eso es o bonito. Advérbios. No sabes lo lejos que vivo de la escuela. Não sabe o longe, a distância que eu vivo da escola, que eu moro da escola. Atención, atención, ojo, ojo aqui, chicos. Nunca, nunca, pero nunca coloque el artículo neutro lo antes del sustantivo. El artículo masculino o em português equivale a ele em espanhol sem acento. Então, duas coisas. Não coloque lo, não usa o antes do substantivo. E o ele, o artigo masculino o, ele definido, não tem acento. O que tem acento é ele, é pronome daí. Sem acento é o. Certo? Aqui, el mais substantivo, el chico es vendedor, el profesor le preguntó si sabía la lección, el que tiene más éxito en las notas es Juan. Aqui todo com artigo definido, certo? Agora vamos para a atividade 2, vamos a practicar. Observa a imagem e contesta. ¿Por qué fue utilizado el artículo lo en las frases? Lo malo, los problemas nunca se acaban. Lo bueno, las soluciones tampoco. Então, por que usamos lo malo e lo bueno? Escrevam aí no seu caderno a resposta. Aguardo vocês.
E aí, chicos e chicas, por que usamos lo malo e lo bueno? Vamos ver a resposta? Aqui. Lo malo, los problemas nunca se acaban. Lo bueno, las soluciones tampoco. ¿Por qué fue utilizado el artículo neutro lo en las frases? Fue utilizado el artículo neutro lo, pues está delante de los adjetivos malo y bueno en las frases. Lo malo y lo bueno. Tranquilo, né? Por que a gente usou lo? Porque malo são adjetivo, é adjetivo. Bom é adjetivo e eu posso usar o artigo neutro lo. Certo? Vamos a seguir. Compreendendo. O que percebimos? Percebimos. O que a gente percebeu dessa diferença do ele e o lo? Vamos a ver. El se refere a um substantivo mencionado. Exemplo, lo malo. El problema nunca se acaba. Lo generaliza una característica o una cantidad inespecífica. Ejemplo, lo que más valoro es la verdadera amistad. O que eu mais valorizo é a verdadeira amizade. O problema nunca se acaba. Então, um determina, certo? Vamos a seguir? Vamos à atividade 3. Mirem. Nós vamos ter aqui o fragmento de uma carta. Então, ordena os fragmentos da seguinte carta, colocando um número em la columna de la izquierda e completa os huecos com el ou lo, según corresponda. Aqui a gente já tem o primeiro exemplo. Número 1, começou a carta. Marcos. Ayer recebi tu mail sobre el casamento de Juan y Gabriela. No hace falta decir. Casamento, substantivo, coloquei ele e começou a carta aqui. Vamos a seguir. Aqui. Aí nós temos os espaços que vocês vão preencher com ele e lo, e nós temos aqui as chaves que vocês vão colocar, ordenar elas, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente já começou o segundo. Vamos para o segundo agora. Contento que estou com a novidade, que não entendo es por qué. Me parece que más adecuado para una pareja es vivir ellos solo, pero en fin, van a vivir en de los padres de Gabriela. No tenía un departamento disponible. ¿Y qué tiene Juanjo en edificio de la Avenida de La Plata? Cada uno sabe que le conviene. Dales un abrazo de mi parte y saludos para ti, Ernesto. Tá? Então, vocês viram aqui que elas estão fora da ordem. Vocês vão colocar essa conversa na ordem e vão preencher os espaços com ele e lo. Dale! Aguardo vocês!
E aí, chicos e chicas, ordenaram o fragmento da carta? Completaram os espaços? Vamos a ver. Aqui, gente, 2. O primeiro é 2, né? Tem o 1, que a gente já viu no outro slide. Agora é o 2, a parte 2. Lo contento que estou com a novidade, lo que não entendo é por quê. O contente e o que não entendo. Depois do 2, nós vamos, qual que é o 3? Aqui. Van a vivir em lo de los padres de Gabriela. Não tinha um departamento disponível? Sim, aqui vão viver com os pais da Gabriela. Lo de los padres. Depois, 4. Uma pergunta. E ele que tem Juanjo em el edifício de la Avenida Plata? 4. E o que tem Juanjo no edifício da Avenida Plata, La Plata? 4. Usei o artigo definido. 5. Me parece que lo que mais adequado para uma pareja é viver eles solos, pero enfim, me parece que o mais adequado de um casal é morar sozinhos. Então, lo mais adequado, o artigo neutro. E depois, 6, cada um sabe lo que le conviene. Dá-lhes um abraço de minha parte e saludo para ti, Ernesto. Então, eu usei o artigo neutro lo. Cada um sabe o que te convém. Dá um abraço da minha parte, saudações para você, Ernesto. De acordo? Tranquilo? E agora terminamos a nossa aula. O que nós aprendemos hoje? Análise de anúncios publicitários, emprego do artigo neutro lo, em comparação ao artigo masculino ele, léxico e expressões relacionadas à temática. Hasta luego, hasta la próxima clase, chicos.